Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus, irmãos, começando mais um programa Palavra Viva, com a leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Eu sou o evangelista Milvio, eu leio a Bíblia e faço pregações, irmãos. Não tenho placa de igreja, não tenho CNPJ e não peço dinheiro de ninguém. Só pregamos a Bíblia, amém? Cumprindo o ídolo do Senhor Jesus. A leitura de hoje está em Efésios, capítulo 2, versículo 1 em diante. Senhor Deus, eis aqui tua palavra que será lida e pregada. Fala conosco em nome de Jesus. Tá aqui, ó. Diz assim, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 1. E Jesus vos vivificou, quer dizer, deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então nós estávamos mortos em ofensas e pecados quando o Senhor Jesus veio até nós, irmãos, que somos as pessoas, os homens dos confins da terra. Nós somos aqueles que moram nos confins da terra em relação ao povo de Israel. E o Senhor Jesus veio de lá até nós e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e em pecados. Então ele nos vivificou e estávamos mortos em ofensas e pecados. E no outro tempo andávamos segundo o curso do mundo, andávamos segundo os desejos da carne, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, existe um demônio que opera nos filhos da desobediência. Todas aquelas pessoas, todas, não tem exceção, todas as pessoas que não confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eles andam junto do príncipe da potestade do ar, que é Satanás, porque eles não confessaram, não entregaram a vida ao Senhor Jesus. E são estes os filhos da desobediência. Não obedecem à palavra de Deus. Então, se você não obedece à palavra de Deus, saiba que você é um filho da desobediência e Satanás, ele tem operado em você e através de você. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne. Então antes de converter, eu andava, irmãos. Eu fazia o que eu queria, na hora que eu queria, onde eu queria, né? Os prazeres da carne, tudo que ela queria eu fazia. Outro tempo, quando não era convertido ao Senhor Jesus, andava fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então irávamos à toa, brigávamos à toa, fazíamos coisas que não devíamos fazer, nos entregávamos aos prazeres da carne, aos deleites da carne. E éramos também filhos da desobediência. Quem operava em nós? Satanás, o príncipe da potestade do ar. Então quem acha que Satanás fica no inferno, irmão, está dormindo. Satanás não fica no inferno. Ele não é o príncipe do inferno. Ele vai caçar o que no inferno? Os que já é dele? Ele não vai. Ele vai atormentar aqueles que não são dele. Então ele fica de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro andando na terra aí. Quando o diabo foi lá acusar Jó, no livro de Jó, diz o seguinte: ele chegou para acusar e Deus falou assim: de onde vem Satanás? Satanás diz: de passear a terra, rodear por ela. É o lugar que ele anda. Só que ele é príncipe da potestade do ar. Ele não sai andando a pé no chão, não. Ele sai pelo ar. Ele é espírito. A gravidade não tem poder sobre ele, não. Então, nós também, quando éramos filhos da desobediência, no outro tempo, antes de conhecermos o Senhor Jesus, nós fazíamos a vontade dele. Porém, agora nós somos salvos. E nós abandonamos as coisas velhas. Eis que tudo se passou e tudo se fez novo, depois que convertemos e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Então, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos também, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, mas hoje, graças a Deus, nós nos convertemos ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, dia a dia, vem nos mudando, para que nós possamos dar testemunho do Filho dele aqui na terra, para ganharmos alma para o Senhor Jesus. E porque Deus mandou o Senhor Jesus morrer por nós, para nos reconciliar com ele. Então, nós temos que ganhar alma para o Filho dele, que é o Senhor Jesus. Amém? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, olha só, Deus é riquíssimo em quê? Em misericórdia, em tudo, né? Mas aqui está falando da salvação. Ele é riquíssimo em misericórdia. A misericórdia dele nos alcançou. Pelo seu muito amor com que nos amou.
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou com Cristo, com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ressuscitou e nós fomos dados para ele, o Senhor Jesus, o nosso Deus, nos vivificou com ele. Pela graça sois salvos. Então nós somos salvos porque cremos no Senhor Jesus. Nós não fizemos nada para merecer. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está no céu. E essa negação do Senhor Jesus aí vai ser no julgamento final, quando a pessoa dobrar o joelho, porque todos irão dobrar o joelho diante dele. E na hora que ele for dobrar, que a pessoa dobrar o joelho, ele vai falar assim: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Essa é a pior palavra que um ser humano pode ouvir do nosso Deus, irmãos. É essa: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Glória a Deus, aleluia. E ele nos ressuscitou juntamente com o Senhor Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Deus nos deu direito, irmão, à vida eterna. O Senhor Jesus disse: na casa de do meu pai, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Por que ele disse, pois vou? Porque ele estava na terra e não tinha morrido ainda, então nós não tínhamos direito à salvação. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele preparou lugar para nós e nós temos o direito da vida eterna lá. Então Deus nos ressuscitou juntamente com o Senhor Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus, glória ao Espírito Santo que nos conduza a uma vida de santidade, de pregação da palavra, uma vida de separação, uma vida de conversão. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E o Senhor Jesus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar-nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Então, pela graça do Senhor Jesus, ele nos salvou. E aqui Paulo, quando escreveu, ele disse, porque nos séculos vindouros. Quantos séculos nós estamos depois de Paulo, irmãos? 1900? É muito, 1900 anos, 19 séculos, é muito tempo. E a palavra está viva e eficaz até hoje. Olha para você ver que palavra poderosa. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Então foi por isso que Deus mandou o seu Filho morrer por nós. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós fomos salvos pela graça, crendo no Senhor Jesus. Nós não fomos salvos porque nós somos bonzinhos, porque nós fizemos a coisa certa. Nós fomos salvos pela graça em Cristo Jesus. Glória a Deus. E a graça, ela não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por si mesmo, mas é salvo pela graça. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus, aleluia. Então olha essa palavra, irmãos. Não é por obras que nós somos salvos. Porque se fosse por obra, o povo podia falar, eu sou salvo porque eu sou bom. Não é por obras. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós devemos fazer boas obras e aceitamos o Senhor Jesus. Então devemos ajudar o próximo. Mas não pensar que seremos salvos porque ajudamos. As quais Deus preparou para que andássemos nela. Então as boas obras que nós podemos fazer são o quê? Compartilhar o Senhor Jesus, trazer a pessoa até o Senhor Jesus para que ele também seja salvo. Pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para soltar as ataduras, as ligaduras que prendem o homem na impiedade, as ataduras do jugo, despedaçar o jugo, repartir o pão com o faminto, porque o Senhor Jesus é o pão da vida, é a palavra de Deus que alimenta. Que a gente também possa, quando vê o nu, a gente possa vesti-lo, que ele abra os olhos e saiba que está nu, o pecado dele é explícito, só que ele não vê. Para que ele também tenha direito à vida eterna, com direito a uma mansão celestial, morando lá no céu junto conosco. E receberemos aí em casa o desabrigado. Está ouvindo, irmão? Essa é a vontade de Deus para nós, que a gente faça isso. E não apenas que sejamos salvos, agente secreto de Deus. Quem é o agente secreto de Deus? Aquele que é crente, ninguém sabe que ele é crente, ele é disfarçado. Ah, não, mas esse cara não é crente, nunca falou do Senhor Jesus, nunca orou por ninguém, nunca pregou a palavra, nunca convidou para ir para a igreja, nunca nada. Quem é esse cara? É um agente secreto de Deus aí. Mas não existe isso na Bíblia, não. Mas algumas pessoas se fazem agentes secretos. Então, irmãos, está aí a palavra. A salvação
ela é pela graça, a graça de Deus. Deus não... ninguém mereceu ser salvo, ninguém fez nada para ser salvo. Foi Deus que mandou o Senhor Jesus morrer por nós, e a salvação veio pelo Senhor Jesus. Glória a Deus, irmão, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então essas são as boas obras, que são as boas novas de salvação. Então qual é a boa obra que nós podemos fazer por alguém, irmão? Convidar essa pessoa para ir na igreja, assistir um culto, levar uma palavra de Deus até essa pessoa. Se você compartilhar a pregação do evangelho, irmão, você já está pregando, você já está fazendo boa obra. Se essa pessoa converter, você ganhou galardão, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você conhece alguém que está em depressão, que tem opressão, que está em dívida financeira, pensando em suicídio, que está com possessão demoníaca, o diabo, Satanás manifesta nela? Irmão, compartilha a pregação. Compartilha, vamos ganhar alma para o Senhor Jesus. Vamos convidar as pessoas a seguirem o Senhor Jesus juntamente conosco. Aí na Rádio Palavra Viva, /Milvio, pesquisa no Google, Rádio Palavra Viva, /Milvio. No YouTube você vai achar dezenas e dezenas e dezenas de pregações, irmão. Compartilha, bora ganhar alma para o Senhor Jesus. Amém? E você que está ouvindo aí, meu querido, é pela graça que você é salvo. Se você acha que você é bonzinho e vai para o céu, não vai. Arrependa-te dos teus pecados e confessa o Senhor Jesus agora. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. Então confessa o Senhor Jesus agora. Repete comigo aí, para tudo que você estiver fazendo, e repete aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor, que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Meu Deus, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. E que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E Deus, me recebe como teu servo e como teu filho. Me recebe agora, porque eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. E esta é a palavra, meu irmão, que Deus te abençoe. Que Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, com a paz que excede todo o entendimento humano, seja sobre a nossa vida, sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. E que Deus abra a porta de emprego para você, que Deus restaure a sua saúde, que Deus restaure o seu casamento, que Deus restaure a sua família, os seus filhos, que Deus liberte seus filhos das drogas, liberte aquelas pessoas que você conhece das drogas, que Deus salve a sua família toda. E em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.